paciência e a longanimidade. Os frutos do Espírito Santo de que vimos tratando, o amor, a alegria, a paz, são efeito dos bens indizíveis que os dons do Espírito Santo trazem à alma. Neste mundo não podemos, porém, desfrutar por longo tempo e de maneira estável de uma felicidade perfeita. Esta vida é um tempo de prova, em que a nossa alma tem de ser experimentada pelo sofrimento como o ouro pelo fogo. O próprio Senhor, embora fosse a própria santidade, quis que a sua vida inteira fosse cruz e martírio, para nos animar, com o seu exemplo, a aceitar amorosamente as provações desta vida. E, pelo mesmo motivo, não quis poupar a cruz nem sequer a sua Santíssima Mãe. Por isso, o apóstolo tem toda a razão ao incluir entre os frutos do Espírito Santo a paciência e a longanimidade, que dispõe a alma para se comportar como é preciso perante a adversidade. A paciência. A paciência sobrenatural é uma disposição da alma que nos permite suportar com equanimidade, por amor a Deus e em união com o Senhor, os sofrimentos físicos e morais. Todos sofremos o suficiente para ser santos, se soubermos aceitar e abraçar o sofrimento como convém, escreveu Thackeray. Infelizmente, muitos só sabem sofrer queixando-se, protestando e por vezes até maldizendo a divina providência. Não compreendem os benefícios que o sofrimento lhes traz e por isso não sabem sofrer com paciência. Vemos São Paulo exortar continuamente os primeiros cristãos a buscarem essa virtude. Revesti-vos de paciência. Da mesma forma, diz o autor da Epístola aos Hebreus, tendes necessidade de paciente perseverança. Antes deles, o Senhor tinha já recomendado com insistência essa virtude aos apóstolos. O objeto da paciência, acabamos de vê-lo, são os sofrimentos físicos e morais. Sofrimentos físicos que provêm das doenças, das fraquezas corporais, das inclemências do tempo. Sofrimentos morais que são ainda mais penosos e que a alma fervorosa experimenta, entre outras coisas, diante dos seus defeitos e das suas faltas, em que recai continuamente, apesar de todos os bons propósitos que faz. Referimo-nos aqui às faltas cometidas sem deliberação perfeita, pois a alma fervorosa sempre pode, com a ajuda da graça divina, evitar as faltas plenamente deliberadas e de fato deve evitá-las. Essa graça não lhe é negada se a implora com humildade, porque Deus é o primeiro a desejar e a querer ardentemente a nossa santificação. Mas quanto às faltas causadas pela nossa fragilidade, das quais tanto gostaríamos de nos ver livres, o nosso Pai Celeste às vezes considera conveniente para o nosso bem que experimentemos durante longos anos e até durante toda a vida a nossa incapacidade de nos desfazermos delas somente com as nossas forças. Por mais que rezemos, que façamos propósitos, que redobremos a vigilância, depois de alguns êxitos passageiros encontramo-nos de novo no ponto de partida. E a alma fervorosa sofre, especialmente com esta incapacidade de vencer-se, porque percebe claramente que os que a cercam sofrem com as suas imperfeições. É então que pode experimentar a tentação de queixar-se, de protestar contra a providência e de deixar-se levar pelas suas más inclinações, sob pretexto de que a luta é inútil e de que o ideal que se tinha proposto é impossível de alcançar. Nesse momento, deve recordar a comparação que fazia Santa Teresa do Menino Jesus com aquele menino que, quase incapaz de se sustentar sozinho nas suas perninhas, continua, no entanto, a fazer esforços para escalar os degraus que o separam da sua mãe, quando é incapaz até de subir o primeiro.
A alma iluminada pelos dons de ciência, entendimento e conselho, conhece a sua incapacidade absoluta para fazer o bem sem a ajuda do Espírito Divino. Em consequência, não se surpreende nem um pouco com a inutilidade dos seus esforços. Por outro lado, essa alma sabe também que a vontade de Cristo e do seu Pai é que alcance já na terra o cume da santidade, e que é unicamente pela ação do Espírito Divino que poderá ver-se elevada a essa altura. Sabe que o Espírito não deixará de levar a cabo nela a sua obra santificadora, desde que esteja disposta a deixá-lo agir. E sabe que é somente por meio da consciência cada vez mais clara da sua miséria e da sua incapacidade de fazer seja o que for pelas suas próprias forças que ela se torna apta para receber esta ação divina. Assim, não se assusta com a aparente inutilidade dos seus esforços. Persevera na luta e perseverará durante todo o tempo que Deus quiser, com a certeza de que há de se soar a hora em que o seu Pai Celeste, na sua divina misericórdia, a livrará para sempre da sua fraqueza espiritual. Enquanto espera, combate generosamente como Santa Joana d'Arc, apesar das derrotas passageiras e com a firme certeza da vitória final, consciente de que esta é um dom da divina bondade. Quanto aos motivos que levam a alma a suportar com equanimidade o sofrimento, quer dizer, sem amargura, nem azedume contra Deus, ou contra quem quer que seja, são todos sobrenaturais e dignos do Espírito Santo que a anima. Não se submete apenas porque não há outro remédio senão resignar-se, nem porque seria pouco razoável revoltar-se, motivos que não são maus, mas meramente naturais. Nem porque deseja somente expiar as suas faltas e merecer o céu, motivos mais sobrenaturais, embora bastante interesseiros. Não, se a alma aceita a sua sorte, é sobretudo, senão unicamente por amor. Agrada-lhe que o Senhor queira servir-se dela como de uma humanidade de acréscimo, segundo a expressão de Isabel da Trindade, e quer que ele leve avante a sua obra redentora nela, no seu corpo, no seu coração e na sua alma, para a maior glória do Pai e para a salvação de uma multidão de almas. Como São Paulo, alegra-se de que se complete nela o que falta aos padecimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Com efeito, Jesus continua a viver sobre a terra nos membros do seu corpo místico, que somos todos nós, e da mesma forma que os seus méritos são os nossos méritos, porque os seus sofrimentos, o seu amor e a sua obediência perfeita são nossas. Assim também os nossos sofrimentos são os dele, e, por eles, ele não cessa de dar glória ao seu Pai e de redimir os homens. Que consolo para a alma fervorosa saber que é Cristo quem sofre nela, que é humilhado nela, que é tentado e esbofeteado nela pelo demônio, como foi no deserto e na paixão. Assim todas as provações, sejam elas quais forem, mesmo as mais humilhantes, se tornam amáveis e desejáveis, não por si mesmas, é claro, mas pela ocasião que nos oferecem de comungar com a paixão do nosso Salvador. Santa Teresa do Menino Jesus escrevia: os corações puros estão frequentemente rodeados de espinhos, mas os lírios entre os espinhos são os prediletos do Senhor. Feliz aquele que for considerado digno de sofrer a tentação. Pensemos no valor incomparável do sofrimento, sob todas as suas formas e na sua fecundidade. Longe de o repelirmos, acolhê-lo-emos com alegria espiritual e até com um sorriso. A longanimidade. O que acabamos de dizer sobre a paciência vale igualmente, em boa parte ao menos, para a longanimidade. A longanimidade sobrenatural, segundo Santo Tomás, é a disposição da alma que nos permite esperar com equanimidade, isto é, sem queixas nem amargura, e por todo o tempo que Deus quiser,
a realização em nós dos seus planos de santidade para as nossas almas. A alma iluminada pelo Espírito Santo não duvida de forma alguma desses desígnios da misericórdia de Deus. Sabe que a vontade do Senhor é que ela se torne santa e uma grande santa. Recorda o que o Salvador disse aos apóstolos: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5,48. Sabe igualmente que Deus não tem maior desejo do que levar a cabo nela, até o fim, esses propósitos infinitamente misericordiosos, que isto é obra do Espírito Santo, não dela, que o papel que lhe cabe é esperar contra toda a esperança. Romanos 4,18. E aplicar-se com perseverança a realizar esta perfeição a qual é chamada, sem esperar nada dos seus esforços, que deve aplicar-se nessa tarefa unicamente para agradar ao seu Pai Celeste, para manifestar-lhe a sua boa vontade e o seu vivo desejo de corresponder aos seus planos amorosos, dispondo-se assim cada vez mais para a ação do Espírito Divino. Por isso, não se perturba nem um pouco ao comprovar uma e outra vez a sua miséria, apesar de todos os seus esforços. Tenha certeza, baseada na fidelidade de Deus, de que os seus desejos de santidade serão um dia plenamente acumulados, que será assim já na vida presente, e desta forma espera cheia de paz a manifestação do Senhor. Que lhe importam os fracassos repetidos, se sabe que a hora da misericórdia divina acabará por soar e que o Espírito Santo realizará então, num só instante, o que ela não pôde conseguir em muitos anos de esforço e de luta. A longanimidade aparece-nos assim como a flor, como o pleno desenvolvimento da virtude e da esperança na alma entregue ao Espírito Santo. É uma certeza indefectível de que se cumprirão nela, pela misericórdia divina, na hora oportuna, todos os desígnios eternos de Deus sobre ela. Esta certeza da segurança faz com que a alma desfrute de uma paz que nada pode perturbar. Como vemos, voltamos a desembocar no pequeno caminho de Santa Teresa do Menino Jesus. É natural, pois este caminho foi-lhe inspirado pelo Espírito Santo, que não costuma contradizer-se. Sigamos, pois, esse caminho de confiança e de perfeito abandono. Não nos deixemos abater por nenhum fracasso, nenhuma dificuldade. Apoiados nas promessas divinas, combatamos como melhor pudermos, com a segurança de que, na hora assinalada pela providência divina, a vitória nos será dada. Espírito Santo, dai-nos essa paciência e essa longanimidade que são tão necessárias nas provações desta vida, e depois de nos terdes dado a graça de compreender mais a fundo a nossa pobreza e a nossa nulidade, dignai-vos realizar na nossa alma os propósitos que a Divina Misericórdia tem traçados para nós, para a glória da Santíssima Trindade, pelos séculos dos séculos.